40 anos, que está completando os próximos dias de advocacia, filho de juiz, ali do Sudeste, de Anópolis, gosta de natividade que eu sei, um dos principais nomes da área do direito eleitoral no Tocantins. Hoje eu converso um pouco aqui sobre as restrições pré-eleitorais do Tocantins com ele, meu amigo doutor Juvenal Kleiber. Doutor Juvenal, bem-vindo, um prazer recebê-lo, viu? Maju, muito obrigado, e eu que agradeço a honra de estar aqui com você. Lhe acompanho sempre, aliás, parabéns pelo seu trabalho, não somente na área jornalística, mas principalmente cultural, nos resgates de algumas pessoas e histórias que estavam um pouco esquecidas. Parabéns. Obrigada, doutor Juvenal. Já vão completar em 40 anos, né? 31 de julho faz 40 anos de 31 de advocacia. julho. É muito tempo, né? Quando você olha para trás, assim, Tocantins lá do início que você presenciou, né? Filho de juiz, como você estava me contando aqui e tal. Qual a memória mais marcante, dentre tantas, imagino, que o senhor tem da história do Tocantins, pelo seu olhar jurídico? Da luta, não somente e principalmente do ex-governador Siqueira Campos, né? Mas que foi o timoneiro de um barco onde existiam vários componentes. Historicamente, Tocantins foi sendo colocado em evidência, principalmente quando as pessoas queriam, já no final da década de 1800 para começo de 1900, já existia aquele movimento, né? Inclusive muito importante, aqui de um jornal aqui de Pium, né? Chamava-se Piaus, né? Que é eu não me lembro se o nome é esse, era Ecos, o nome do jornal. E, assim, entre outros, né? Nós tivemos um juiz de direito, que é o doutor Feliciano ali de Porto Nacional também. Então, o que me lembro é de 88, na promulgação, a vitória e a vontade e a luta de várias pessoas. Nós tivemos a história diz, né? Temos Conorte, temos estudantes em Goiânia, nós temos o doutor Darcy Machis Coelho, que era juiz à época federal, que também encampou todos esses movimentos. Temos jornalistas que participavam em Goiânia, inclusive existiam outros movimentos fora Conorte também. Então, o que me vem é o êxito dessas pessoas todas quando a promulgação do Tocantins, e eu penso que vai ser o único estado que nasceu com uma Constituição, né? É muito importante, é uma história de lutas, e toda a história, quando há lutadores, como existiu aqueles que sempre sonharam com o estado de Tocantins, é muito bonito ver quando consegue esse êxito, né? Essa consagração. Então, aquele levantamento da Constituição, do livro da Constituição, pelo Ulisses Guimarães, né, na Câmara Federal, é muito bonito, aquilo não sai da minha memória. E o resto é a festa que foi do estado de Tocantins, era aquela coisa no começo, onde é que vai ser a capital, e enfim, nós saímos de 5 de outubro com a criação e 15 de novembro já tivemos eleições, né? Sim. Então foi muito perto, né, com a vitória a primeira vitória do ex-governador Siqueira Campos. Então aquilo não deu tempo nem de festejar, porque já saiu da vitória da criação e já passou-se para a parte política. Muito bem. Você advogou muito tempo para o ex-governador Siqueira Campos? Tanto em campanhas quanto em outros casos, ou não? Assim, bastante tempo. Eu estou na primeira eleição, através do ex-senador, ainda para o estado de Goiás, Adair Santana. Foi ele que me fez um convite para fazer um auxílio na campanha de 88, aqui no Sudeste, né? Porque minha família é de Natividade. Sim. Né? Minha mãe é de lá, meus tios, minha família. Porque, veja bem, é só para contextualizar. Eu nasci em Goiânia, né? Mas meu pai logo após assumiu Dianópolis. Então, eu praticamente fui para Dianópolis, eu tinha 2 anos, 1 ano e meio para 2 anos. Então, o que ocorre? A minha família que eu tenho de coração, eu sempre falo, eu sou um goiano de nascimento e nativitano de coração. É onde sempre eu passei minhas férias, é onde eu voltei depois de formado, para onde eu voltei, né, depois de formado, e aqui estou até hoje. Então, assim, esse contexto aí todo de advocacia, já iniciando, inclusive na eleição de 90,
Tem um caso do Dr. Télio Leão Aires, que é procurador do Estado aposentado, meu grande amigo, e nós nos encontramos nas eleições lá em Taipas. Agora você imagina o que é hoje, né? Graças a Deus agora está chegando o asfalto, depois de quase 40 anos, lá em Taipas, e eu e o Télio Leão Aires nos encontramos lá para trabalhar nas eleições já de 1990, entre os dois Moisés, onde nós tivemos a primeira e única até agora eleição, onde nós tivemos duas, né? Na época, entre os dois Moisés, né? Sim. O segundo turno, que ninguém esperava naquela época, entre os dois Moisés, mas foi o único até agora. Mas tudo indica que possivelmente talvez teremos outros esse ano. Muito bem. Advogando para o Siqueira, principalmente em campanhas eleitorais que ele disputou, qual foi o maior aprendizado profissional como advogado que você teve com José Wilson Siqueira Campos, doutor Juvenal Kleiber? Ele, além de um abençoado por Deus, que é a história de vida dele, né? Você sair de onde ele saiu, vir parar aqui em Colinas, um caminhão com família, então todos sabem da história. Mas o que eu posso dizer para você, Maju, é que ele era um homem que queria o bem do povo. E onde é que entra a parte jurídica? Ele, para chegar a querer que as coisas para ele dessem certo, para que o povo ganhasse na cabeça dele, e ele sempre falava o seguinte: dentro da legalidade, faça o possível para que eu possa ganhar, para que o povo possa ganhar. Isso aí talvez seja o maior aprendizado que eu consegui com ele. Muito bem, agora estamos em 2026, uma eleição digital, uma pré-campanha digital, todo mundo está lá na rede e tal. Ontem, por coincidência, duas pré-campanhas, a do pré-candidato Vicentinho Júnior e a da pré-candidata Dorinha, as duas pré-campanhas informaram em notas que teriam sofrido ataque hackers, né? Ou seja, mal começou, nem começou a campanha, já está tendo isso. Para começar nosso bate-papo aqui, assim, mais essa parte eleitoral, doutor Juvenal, na sua visão, existem pré-campanhas que já estão exagerando no digital, dentro do que pode, do que prevê a legislação eleitoral? Eu posso dizer, por experiência própria, que o brasileiro tem uma cultura um pouco diferente em tudo. No futebol, nas artes e na política, então, nem se fala. Então, eu acho que nós precisamos acabar com essa pré-campanha. Na realidade, já é uma campanha. Tanto que o Tribunal Superior Eleitoral, ele já diz que na pré-campanha tem regras. Ora, se é uma pré-campanha, não deveria existir regras. Se existem regras, porque até a própria Justiça Eleitoral entende de que exageros precisam ser, judicialmente falando, precisam ser paralisados, né? Então, esse exagero, essa antecipação. Sim. Porque se não houvesse uma antecipação política, como já existe na pré-campanha, talvez não existiriam também esses exageros, essas artimanhas. E me chama a atenção, Maju, que na maioria dos casos, não estou dizendo todos, mas na maioria dos casos, depois de ter uma investigação, nem daqui esses hackers são. Geralmente eles vêm de fora do Estado. São robôs contratados para trabalhar dessa forma, para prejudicar a imagem de um candidato ou outro, o que é uma pena, né? Sim. Porque a gente que começou da política lá, onde o sujeito subia em cima de uma carroceria de caminhão, sem microfone nem nada, para expor sua vida, e a essência da política era hoje, né? Hoje tem muita coisa envolvida na política que, infelizmente, a essência dela está acabando. Infelizmente, eu te falo. Justamente porque a liberdade que o eleitor tem de escolher no momento certo, que é na hora do voto, ela vem com essa antecipação. Muitas coisas que são, inclusive, coisas que não são verídicas, expõem os candidatos, os pré-candidatos, a situações vexatórias, o que não leva a benefício nenhum da nossa democracia e a liberdade do nosso eleitor de escolher a melhor pessoa para, nesses próximos 4 anos, dirigir o Estado. A gente vê que mesmo no processo de pré-campanha, doutor Juvenal, já há decisões judiciais de um pré-candidato contra o outro. Já tem pré-candidato que já conseguiu retirar a vídeo do ar, que já conseguiu decisões favoráveis. Essa antecipação que você está falando, ela também já está na guerra jurídica. A guerra jurídica já está antecipada também, né? Já está antecipada, infelizmente, e nós vamos ter
que acostumar com isso, impedi-lo, infelizmente. A justiça, ela tem os mecanismos para paralisar esse tipo de ilicitude e ela está atenta e sempre que chamada tem dado as decisões no sentido de que tudo que for irregular, tudo que for ilícito, ela não poderá continuar, que é o caso, infelizmente, dessas deepfakes, que é os casos das fake news, entre outros que nós podemos citar aqui. Doutor Juvenal, dentre as várias restrições do período de pré-campanha, o que, assim, majoritariamente não pode de jeito nenhum na rede social agora, em maio? O que não pode? Pedir voto. E eu falo assim diretamente, sem pestanejar, porque até o TSE agora, já desde o ano passado, desde a última eleição, vem decidindo que não é o voto, vota em mim, não é isso. A coisa mais interessante é que o tribunal vem decidindo de que existem palavras mágicas que podem substituir esse pedido de voto. Por exemplo, conto com o seu apoio, quero o seu apoio. Tem muita gente já botando conta com o seu apoio aí. E não é pouco não, mas a gente sempre brinca que existe um liame, né? Esse liame, inclusive os publicitários, eles sempre ficam, digamos assim, no uso máximo possível daquilo que a legislação permite, né? E por isso que o Tribunal Superior Eleitoral edita, já em dezembro, algumas regras eleitorais que viram, né, que são instruções, que viram resoluções. E essas resoluções sempre, em ano de eleição, no final de fevereiro, já estão julgadas e publicadas. Então, todo mundo já sabe, a partir de 1º de janeiro, o que é que pode e o que é que não pode. Mas, resumindo a você, o que não pode é simplesmente pedir voto e usar, obviamente, outros métodos que a legislação eleitoral afirma que só pode existir à época quando se registra a candidatura, como, por exemplo, realização de comícios. Certo. Doutor Juvenal, o senhor acredita, pela sua ampla experiência jurídica, que a Justiça Eleitoral está preparada para tempos tão difíceis, até de se monitorar, para fiscalizar aí essas atitudes e esse decorrer da pré-campanha? Mas eu trabalho com direito municipal no meu escritório, com direito penal, não estou fazendo propaganda, viu? Só apenas contextualizando pela minha resposta que vou dar. Sim. Temos também direito tributário e tem o direito eleitoral. Eu posso dizer a você, com toda certeza e convicção, de que a Justiça Eleitoral está mais do que preparada. Os exemplos que a Justiça Eleitoral tem dado no Brasil, os bons exemplos, tá? Que ela tem dado para o Brasil e para a democracia brasileira, quando chamada, são muito importantes e históricos. Eu não estou aqui falando de alguns exageros eleitorais. Aqui, infelizmente, quando eu disse da nossa cultura, a justiça condena ela mesma inocenta depois, o que é um fato. Nós não estamos aqui contextualmente falando de A de B, nem queremos e nem podemos, mas ela está absolutamente preparada para, assim que for convocada, por quem se julgar prejudicado, ela trabalhar para que as eleições sejam limpas. Esse é o principal característica. Ela está muito preparada. Mas a Justiça Eleitoral também, ela está sempre um passinho atrás, digamos, um passinho atrás daquilo, através de instrumentos jurídicos, através de leis ordinárias, de resoluções, está sempre um passo atrás das pessoas que você vê eleição por eleição. Quem diria que em 2006, por exemplo, nós poderíamos estar aqui falando de eleições virtuais, de eleições extraordinárias. É verdade. Então, o processo judicial, as normas, elas vêm evoluindo com o tempo, mas a Justiça Eleitoral, no meu ponto de vista, está sempre passo atrás. Mas esse passo atrás da Justiça Eleitoral, ela consegue, mesmo assim, vedar aquelas ilicitudes e aqueles crimes eleitorais, tanto na pré-campanha quanto também durante a campanha. Doutor Juvenal, a gente está numa pré-campanha onde tem muitos prefeitos e detentores de mandatos que já apoiam alguns pré-candidatos. Tem alguns que são parentes, alguns têm uma ligação muito direta. Como é que é possível verificar e que indícios apontam a possibilidade de abuso de poder ou de uso de estruturas para favorecer pré-campanhas? Quando eu falei em liame, né, todo mundo que entra na campanha majoritária, ele tem convicção absoluta do que pode e que não pode, mais do que ninguém. E eu me lembro bem de um professor que ele mandava ler algum artigo da Constituição e ele perguntava para a gente,
que você entendeu? Aí nós respondíamos aquilo que estava escrito. Ele falou, não, você tem que entender aquilo que você pode tirar da conclusão que essa lei fala. Se é certo, se não vai ser, é você quem vai decidir. Entendi. Então eu estou falando isso para você porque com a Justiça Eleitoral ela vem tendo, como disse, um papel muito importante, porque quando ela diz para o candidato que ele, por exemplo, nessa época ele não pode pedir o voto, ele não pode fazer comício, ele está dizendo, se fizer é crime. Como também durante a campanha. Então, a dificuldade que você tem de colocar uma campanha, de uma pré-campanha na rua, com o uso, com o abuso, que nós temos abuso de comunicação, que é o uso pela imprensa, de divulgação que não seja aquela autorizada em pré-campanha, por exemplo, como esse programa que aqui já esteve vários pré-candidatos de governador, de senador, de deputado federal, estadual. Então, isso é uma coisa que é possível, né? Agora, os abusos estão... Todos os políticos, entre prefeito e vereadores, eles também têm conhecimento. E eles não podem fazer alguma coisa que não vão prejudicar eles. Vão prejudicar aqueles candidatos que possivelmente eles irão apoiar depois. Ou com multa, ou posteriormente com até cassação. Cassação do registro da candidatura, ou se ganhar do diploma, dependendo do julgamento, do processo for até lá. Então, todos têm que ter muito cuidado com isso, porque hoje em dia as coisas são públicas, ninguém faz mais em questão fechada. E hoje em dia qualquer celular está filmando, qualquer pessoa pode estar dando conhecimento para o mundo inteiro do que está acontecendo, por exemplo, numa reunião, vamos supor, em Esperantina, lá no norte do estado. Muito bem, doutor Juvenal, nas rodas de conversa, né, quem adora ficar falando de política, já começa a ficar falando sobre algumas coisas. Por exemplo, Mauro Carlesse, ex-governador, agora está como pré-candidato ao Senado. Há juristas que interpretam, eu ouvi um deles que chegou a me dizer que já está com a petição pronta para quando ele pedir o registro, entrar contra o registro da candidatura. Há pessoas que dizem que ele não estaria elegível, em condições de elegibilidade. Na sua leitura jurídica, como advogado eleitoral, Carlesse pode ser pré-candidato? Ele está apto? No meu ponto de vista, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, no meu ponto de vista. Até porque... E aquela questão da renúncia dele? Porque esse é o ponto X, é o ponto-chave, né? Na realidade, Maju, há uma confusão, né, entre as pessoas. Eles entendem, a maioria entende, e eu imagino até quem seja esse jurista, até porque já vi a minha petição de defesa lá de 2022 que fiz aqui junto ao TRE, mas infelizmente não foi julgado, porque o ex-governador Carles desistiu da campanha, né, ao Senado naquela época. Né? Você advogava para ele naquela época? Naquela época, sim. Olha só. Advogava para ele naquela época. Então eu fiz a defesa junto ao Tribunal Regional Eleitoral. E eu estou dizendo isso, até porque a campanha não começou, mas certamente quem for advogar para ele bastará entender o que aconteceu. E eu vou resumir aqui para você. Sim, sim. Muitas pessoas falam, no meu ponto de vista, com todo respeito, elas falam coisas erradas. O que vai ser discutido é a renúncia dele é uma fraude ou não? Só isso. Foi uma fraude ou não? O que vai ser decidido é isso. Está aqui o exemplo do Rio. O governador Castro, lá no Rio não tinha vice, que já tinha renunciado para assumir o Tribunal de Contas. O governador Castro teve um processo de 2022 de abuso de poder econômico e político. Né? Com relação a isso, o que aconteceu? Entrou-se com a AGE contra ele em maio. Foi julgamento. Agora, depois do segundo voto, quando ele viu que ia perder, ele renunciou. Renunciou para quê? Para não ser cassado. Como a AGE caça o diploma depois da eleição, e ele renunciou, então não tem diploma mais. Então, ficou para ser julgado se ele está inelegível ou não, e é isso que o TSE julgou. Perfeito? Muito bem. Só que o TSE, para falar para ele que está inelegível, diz que o ato de renúncia dele foi fraude. E por que foi fraude? Porque ele renunciou para não ser cassado. Porque ele já sabia da quantidade de votos que tinha. O TSE já tinha publicado que mais de 4, lá são 7 membros, mais de 4 já tinham dado o voto pela cassação. Então, vamos voltar aqui. O ex-governador Carles, ele renunciou por conta de processo judicial? Não. Ele renunciou porque ele queria ser candidato a senador. Como agora o Vanderlei,
Passou quase um ano, ele falou, não serei candidato, serei candidato. Então, é um direito que ele tinha. Então, na época, o Carles apenas renunciou porque ele queria ser candidato a senador. Isso tem várias manchetes anterior ao pedido dele de renúncia do direito de Senado, na época. Então, não vejo que tenha fraude. Vai ser decidido isso, e o TSE agora resumiu bem essa questão. Quem for advogar para ele, certamente vai ter muito bons instrumentos de defesa. É isso. Sandoval Cardoso, ex-governador, está como pré-candidato a federal. Já o entrevistei, ele disse que está apto, ele argumenta estar 100% nas condições de elegibilidade, mas numa roda aqui, numa roda ali, tem gente que sempre questiona, né, Juvenal? E na última semana ele chegou a ser alvo até de fake news, dizendo que tinha tido um processo e tal. Na sua visão jurídica, na sua leitura, Sandoval Cardoso tem algo que o impeça de registrar essa candidatura federal? Do meu ponto de vista também, nada o impede de ser candidato. Nada. Porque os processos que ele tem não há uma condenação. E o que é uma condenação, inclusive, de 2024, que foi colocado aí, recentemente, até uma colega sua me ligou, e eu, para tirar essa dúvida, né, eu não advogo para ele. Sim. Então, nem para o Carles também. E nem para o Carles, que diga, porque isso aí certamente só vai acontecer se ele registrar a candidatura e só naquele momento que ele vai constituir advogado. Sim. Estou dando uma opinião de advogado. Sim, como jurista. Se o senhor não puder dar essa opinião como jurista com 40 anos, né, mas imagina, de advocacia. Por que eu, inclusive saiu sobre o Sandoval, saiu essa matéria, só que no mesmo julgamento, que realmente o STJ rejeitou o recurso dele, também eles entraram dizendo assim, olha, rejeitou o recurso, mantém a condenação, mas ela está prescrita. Quando você prescreve um crime, ou prescreve, tira o direito de punir do Estado. Se tirou o direito de punir, ele não tem crime algum de condenação. Então, não vejo, inclusive, precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, tem uns montes nesse sentido. Também não vejo problema. Obviamente, tanto o Carles quanto o Sandoval, certamente por questões políticas ou não, toda federação, todo partido político, todo candidato, né, ou coligação no caso, partido se não tiver coligação, no caso majoritária apenas, nós não temos coligação no proporcional mais, mas a coligação majoritária, o partido político, se tiver sozinho, ou mesmo a federação, qualquer um, Ministério Público, pode fazer as impugnações desses dois ou de outros, né? Também que queiram disputa e que já tiveram processo. Então, o que a Justiça Eleitoral vai afirmar e vai julgar é se esses casos, se tem evidência de problemas eleitorais ou não, por questão da inelegibilidade desses processos que tramitaram. E só vou fazer uma referência no caso do Carles. Sim. Não houve condenação, não houve tramitação do impeachment. Tanto que quando ele renunciou, a Assembleia Legislativa poderia continuar com o processo de impeachment. Não houve a renúncia do governo Castro, o TSE continuou o julgamento. A Assembleia poderia continuar o julgamento e não continuou, arquivou todas as apresentações. Então não houve julgamento pela Assembleia do caso dele. Entendi. Doutor Juvenal, o cenário, o desenho, o tabuleiro atual das pré-candidaturas nos apontam que haverão algumas pré-candidaturas avulsas para o Senado. Luxemburgo está aí correndo por fora, alguns outros nomes que pensam, né? O que significa ter uma candidatura avulsa ao Senado? O que pode, o que não pode? O próprio grupo do governo está com 3 pré-candidaturas até agora. Juridicamente, uma pré-candidatura avulsa, para a gente entender aqui. O que pode, o que muda? Porque pode subir no palanque, não pode, assim, em tese. Mas, Ju, eu vou até, novamente, já em outras entrevistas eu falo isso. Algumas pessoas interpretam a candidatura avulsa como sendo esta, como você disse, do Luxemburgo, do deputado Eli, enfim, não é avulsa. Avulsa, no meu ponto de vista, é aquela candidatura em que você não tem registro de partido político e quer se lançar. Isso é uma candidatura avulsa. Entendi. Muito bem. Se você está registrado por um partido político, filiado, dentro do tempo de 6 meses, que é o tempo que a legislação obriga você a estar filiado, que são 6 meses mínimos antes das eleições, certo. Ou seja, dia 3 de abril venceu o prazo de filiação, com raras exceções, que tem algumas filiações que vão ser colocadas pela Justiça, foi colocado dia 8, dia 10, dia 12, certo. Por questões técnicas mesmo. Então, aquelas pessoas que têm filiação e o partido, em convenção, decide lançar alguém sozinho
para governador e somente para governador e nomear um vice, e sem candidatura a deputado estadual, federal ou senador, ele pode. Vou dar um exemplo aqui. Certo. Não estou dizendo que vai acontecer, apenas um exemplo. Senador, o ex-senador Thaídes de Oliveira. Ele pode lançar a candidatura dele pelo Novo, né, e indicar um vice. Isso não é candidatura avulsa. Da mesma forma, para o Senado, os partidos políticos podem, em convenção, indicar um candidato a senador, da mesma forma que a federal, da mesma forma que a estadual. Eles podem indicar, indicando e registrando, está valendo, não há problema algum. E quais são as restrições? Assim, quando você fala assim, mas dá outro exemplo, a chapa lá da candidata Dorinha, da professora Dorinha, ela possivelmente terá 3 candidatos. Não, não é ela. A coligação dela, desses partidos, eles podem deliberar que os candidatos da coligação será, vamos supor, só supondo, será Eduardo Gomes e Gaguinho, tá? E na convenção, por exemplo, do Republicanos, não sei se é esse o partido do Eli, do Republicanos indica que o Eli será candidato a senador sem fazer parte da coligação da senadora Dorinha, por exemplo. O que isso quer dizer? Que ele, em tese, não poderia subir numa coligação do qual ele não faz parte. Então, esse palanque da Dorinha estará sem esse candidato do republicano, caso venha a ter. E isso é o que diz a legislação eleitoral, não é o que eu digo. Então, não é que a coligação pode lançar 3. Na realidade, o número são 2 vagas. Certo. E normalmente, em uma candidatura, se lança um candidato a governo, um candidato a vice. E né? 2%. Tem um número limite de deputados federais, um número limite de deputados federais também, estaduais, e também existe a questão das vagas do Senado. Geralmente, são 2 vagas, então, ou seja, são 2 candidatos. Essa coligação lança nome de A e B, não é? E é esses que farão parte da coligação desse candidato ou dessa candidata. Agora, nada obsta que um partido que apoia a Dorinha para governo, por exemplo, possa lançar candidato ao Senado sozinho. Entendi. E qual é a restrição desse eventual pré-candidato avulso? Tá, pode estar nas mesmas movimentações, nos mesmos eventos? Material eleitoral pode ser junto? Pode continuar. Eu tenho muitas reservas em relação à campanha, com relação à participação em palanque, né? Porque, você veja bem, como é que você vai impedir uma pessoa dessa não subir num palanque, sendo que o partido apoia a pessoa? Entendi. Então não há essa restrição de estar no palanque. Não é mais restrição disso. Isso aí não pode existir, inclusive, né? Agora, o que há restrição é questão principalmente financeira. Ele não pode receber de partidos do majoritário na sua campanha. Por quê? Porque a campanha do Senado, a coligação escolheu A e B. Então existe então uma ele não questão pode ter financeira acesso. apenas do partido dele. Aí do partido dele ele pode fazer uso do dinheiro eleitoral, né, da verba eleitoral que o governo dispõe para todos os partidos. Muito bem explicado. Uma outra questão que eu também queria tirar a dúvida aqui, doutor Juvenal Kleiber, candidaturas femininas. A gente tem visto no ano passado e nesse, após as eleições de 2024, um fenômeno de muitas decisões judiciais de fraude à cota de gênero. Isso aconteceu muito em 2024. Né? O que configura esse fraude à cota de gênero? Bom, primeiro é uma coisa que é bom se explicar, que na realidade quando fala percentual de mulher, percentual de homem, na realidade o homem também entra. Você pode ter uma candidatura de um partido, por exemplo, onde de 10 candidatos, 7 podem ser mulher, desde que tenham 3 homens. Então vale para os 2. Vale para os 2. Essa é a primeira coisa que tem que ser explicada. Certo. E aqui já respondendo sua pergunta, quando você lança uma candidatura feminina ou masculina e se lança apenas no intuito de você apenas compor, porque a legislação eleitoral exige essa cota de 70% a 30%, né, de cada sexo, então você tem obrigação de cumprir. Quando você não cumpre essa cota, ou quando alguém que você nomeia não faz campanha, não participa de comícios, não participa de reuniões, não discursa, não pede voto, é usada por um partido apenas para dizer à Justiça Eleitoral que as cotas foram respeitadas,
Se houver provas contra essa candidatura que se chama de fictícia, aí certamente as ações virão ou pelo Ministério Público, ou por candidatos, ou por partido, né, dando à justiça, comunicando à justiça dessa candidatura fictícia, e em sendo julgado procedente, se esse partido houver elegido ou deputado estadual ou federal, no caso, dependendo da candidatura fictícia onde for, a chapa toda ela perde. Por quê? Porque o DRAP, o DRAP é onde se faz o registro de todos os candidatos federal, né, ou estadual. Demonstrativo. Né? Demonstrativo, exatamente. Então, o que a Justiça Eleitoral entende é que se houve candidatura fictícia, estiver comprovado, então cai o DRAP. Cai no DRAP todos os votos que foram colocados aquele partido que usou essa candidatura fictícia, eles são zerados. E aí tem que se fazer nova recontagem, e se tiver alguém que tiver sido eleito, perde o mandato, sendo chamado os suplentes, de acordo com a nova contagem eleitoral, inclusive de outros partidos. E temos casos já no Tocantins de decisões Bastante. dessas, das eleições municipais de 2024. O TRE tem julgado muitas decisões. Semana passada, inclusive, cassou 2, inocentou 1, então ele tem sido inaplacável contra as candidaturas fictícias. Muito bem. Doutor Juvenal, então é isso. Poderemos ter uma eleição, uma das eleições mais judicializadas, dizemos assim, da história? Não tenho dúvida alguma, aliás, já está sendo, né? Nós não falamos aqui, mas também podemos falar sobre as pesquisas. Eu sou contra a pesquisa, Maju, com todo respeito às entidades. Existem muitas pessoas sérias que trabalham nesse ramo, mas a maioria delas, nós vemos aí o número de decisões judiciais cancelando pesquisa, cancelando a divulgação dessas pesquisas, né? É bem complicado as coisas. Hoje em dia, você não se vê fazendo mais pesquisas na rua, tudo é tracking, aí como é que você vai provar que houve? Isso é bem complicado, né? Mas já está sendo judicializado, não tem dúvida que sim, até porque a justiça hoje é eletrônica e o modus operandi que gira em torno da política também é. Então, hoje as redes virtuais, Obama provou isso já desde 2008, a rede virtual, o Pop Trump, recentemente também, as redes virtuais decidem uma eleição, não tem dúvida alguma. E quando tem essas decisões, tem aquelas ilicitudes que nós falamos, e aí cada candidato tem que correr atrás das decisões para o mais rápido possível tirar essas coisas. Mas o ruim ainda no Brasil é que não descobriu um meio de se barrar. Eu penso que as empresas elas terão que ter uma regulamentação contra isso, porque elas próprias deverão ter filtros para barrar e apenas divulgar aquilo que for verdade. Não deixar que isso possa decidir uma eleição que é prejudicial para a nossa democracia e mais ainda para o nosso eleitor. Ok. Doutor Juvenal, muito obrigada. Essa foi só uma primeira de várias rodadas que nós devemos fazer sobre assuntos pré-eleitorais. Começamos hoje com o doutor Juvenal, vamos ouvir também outros juristas, comunicadores, outras pessoas de outras áreas, para a gente entender vários assuntos aí com relação à pré-campanha desse ano. Parabéns pelos 40 anos, está chegando aí, né? É uma história, uma trajetória, e a gente vê que essa trajetória sua não é só profissional, você tem uma ligação muito forte com o ser Tocantins, né? Com estar no Tocantins, com exercer a advocacia junto com a história do Tocantins. Parabenizo por isso, desejo sucesso na caminhada. Obrigado, e apenas para até dizer, sou cidadão tocantinense, porque foi concedido um título pela Assembleia Legislativa há pouco tempo, então, graças a Deus, sou um cidadão tocantinense. Que bom. E também queria dizer que todas essas opiniões que eu acabei de dar, respeitando quem pensa em contrário, são coisas minhas próprias, fruto da concepção que eu tenho dos vários assuntos que nós conversamos, tá bom? É isso. Grande abraço, muito obrigado e até logo. Obrigada, doutor Juvenal, um abraço. Para você que está nos acompanhando, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui semanalmente, e já vem mais entrevistas sobre mais assuntos, tem mais pré-candidatos também, porque você já sabe, né? As eleições e a política tocantinense passa aqui, ó, de frente comigo. Até a próxima. Tchau.